Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua no livro de Êxodo, capítulo 1, e agora estaremos lendo do versículo 8 até o versículo 10. A palavra do Senhor fala assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Usando esses versículos, iremos falar sobre o começo da opressão contra Israel. A história registra que os iquisos estavam no poder do Egito desde 1720 a.C. até 1570. Esses reis posteriormente foram expulsos do Egito pela força de Amós I, o qual será o fundador da 18ª dinastia, que essa época é descrita como uma das mais brilhantes da vida do povo egípcio. É nesse sentido que você deve atentar para a expressão um rei que não conhecera a José. No tocante ao ódio que os egípcios iriam demonstrar pelos judeus, tem suas causas. Primeiramente, isso se deve ao fato deles estarem ligados com os reis iquisos. Segundo, pela posição e também pela raça, pois os iquisos eram semitas, que estavam presentes ali, que faziam parte da 17ª dinastia. Logo que os iquisos foram expulsos, a perseguição se voltou contra aqueles que tinham ligação com esse povo. Nesse caso, tudo se volta contra Israel, porque Israel estava ligado aos iquisos. Mas o texto é bem claro. A perseguição tinha também uma conotação particular. Isso porque os filhos de Israel tinham a promessa de Deus na vida. E tudo quanto é espiritual, o inimigo se opõe, especialmente devido ao projeto que Deus tinha para com esse povo, de onde haveria de vir o Messias, o Filho de Deus. É por isso que a Bíblia mostra, no versículo 9, que o próprio Faraó diz: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ou seja, havia um diferencial na vida do povo de Deus, na vida de Israel, mesmo estando ali no Egito. Não era somente o crescimento, mas sim algo poderoso neles. Às vezes alguém cresce, mas não tem a espiritualidade, o agir de Deus, a aprovação de Deus em sua vida. Saul cresceu, mas não cresceu com a aprovação divina. Quando lemos Juízes 9, Abimeleque cresceu, mas cresceu com estratégias humanas, com força humana, mas logo pereceu. Então é bom crescer, mas crescer com a aprovação divina. Israel cresce em número, mas cresce também com a aprovação divina. Então, isso é interessante, é muito importante. Todos nós precisamos crescer no ministério, a igreja crescer. Há alguns que são contra isso. Diz que Deus não está atrás de número, Deus está atrás de qualidade. Deus está atrás dos dois, de números e de qualidade. E quando se cresce com qualidade, é sinal de que Deus está presente nas coisas. O texto prossegue dizendo que quanto mais perseguiam Israel, mais ele se tornava forte e numeroso. De maneira que os egípcios sabiam que esse povo era diferente. Por isso procuram tomar todo o cuidado e medidas para barrar seu crescimento. É bom lembrar que os hebreus estavam habitando em Gósen, que era a fronteira norte, o que facilitaria logo a vinda de outros povos com os quais Israel poderia fazer aliança e destruir o poder do Egito. É isso que o faraó teme. Ele diz assim:
Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos. Olha aí, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Há um cuidado de Faraó com os israelitas, um temor, porque ele sabia que esse povo era forte, esse povo era tremendo. Caso Israel se ajuntasse com qualquer outro povo, poderia fazer guerra e dominar o Egito. No que diz respeito às datas relacionadas às dinastias egípcias e também o Êxodo, na verdade elas não são precisas e o autor não tem preocupação com isto. O que ele busca evidenciar são os acontecimentos, as narrativas. Mas nós, para lembrete, colocamos aqui alguns detalhes sobre essas datas. A 18ª dinastia, ela era egípcia. Nós temos aí o ano 1310. O Êxodo acontece no período da 19ª dinastia, ano 1310 a 1200. Isso antes de Cristo, no século 13. Esses relatos presentes nesses versículos, eles estão em plena consonância com os pormenores que são dados por Lucas. Isso pode ser comprovado em Atos, capítulo 7, verso 18 e 19. Leiamos esse texto bíblico da palavra do Senhor e vejamos o que ele nos diz. Até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. O que você tem aqui? A ligação da velha aliança com a nova aliança. Você tem um relato presente no Novo Testamento, o que prova que os acontecimentos lá no Êxodo, em Gênesis, não são utópicos, mitológicos, mas foram acontecimentos reais que procederam segundo as narrativas mostram. É isso que nós podemos analisar. E o salmista mostra que o crescimento e o fortalecimento de Israel não era algo normal, mas sobrenatural, pois Deus estava agindo neles. Leiamos o Salmo 105, verso 24 e o versículo 25. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Percebam mais uma vez que tudo tem uma ligação completa com a palavra do Senhor. Portanto, aqui começa a opressão, mas o povo de Deus cresce porque Deus estava com eles. Que o Senhor nos abençoe para todo sempre. Amém.